Bom dia, primeirão. Então hoje nós vamos fazer a mesma coisa, só que em história, né? Então hoje nós vamos responder os exercícios da apostila de história, tá bom? Vamos fazer a correção e vai ficar alguns para vocês realizarem aí em casa, né? Algumas atividades do SAI, tá bom? Então vamos lá. 599 de história. Tem um texto aí para vocês responderem, né? Acho que grande parte de vocês já fizeram, tá bom? Para que serve a história, a ciência histórica, né? Então, o objetivo da história é interpretar o passado, né? Descobrir como foi a passagem do ser humano e a relação dela com o meio ambiente, tá bom? Do ser humano com o meio ambiente. Na 2, então a 2 eu vou deixar para vocês responderem, tá bom? É a interpretação de texto. 2 da 599. 602 aí. 602 de história. Então aí, ideais, o 1 da 602. Retomada dos ideais nazistas, né, atualmente. Então, é a falta de estudo da história, né? Hoje em dia tem movimentos nazistas por aí, por quê? Falta de estudar o passado, estudar a história, né? Acreditar só em uma parte da história, né? Não estudar o todo, tá bom? E o 2. Papel da história na sociedade. Observar o passado, achar os erros, os acertos, para escrever o futuro de uma maneira mais clara, tá bom? Lembra lá dos Vingadores que eles voltam no passado, aí eles pegam as joias do infinito e consertam o futuro, é a mesma coisa, tá bom? Observa o passado para escrever o futuro de uma maneira mais completa, concreta, tá bom? Página 604, exercício 2, A e B. Então, o A, a criação da escrita nas sociedades pré-históricas. Então, qual a importância, né? Então, a escrita é fundamental na sociedade, né? A partir da criação da escrita, você consegue organizar a sociedade, né? Então, cria as primeiras classes sociais a partir da criação da escrita, né? Pobre, rico, aquele que é o religioso, aquele que é o escravo. Então, a escrita é fundamental para registrar a história e para classificar a sociedade, tá? A B. É possível escrever a história de sociedades orais? Sim, apesar de não ter a escrita, através da oralidade você consegue observar, escrever o passado dessas sociedades. Página 605, exercício 6. Relações da história podem estabelecer entre o presente e o passado. Então, é o da PUC, 605, exercício 6. A história ela consegue estabelecer uma relação entre o passado e o presente. Aquilo que nasceu no passado e gerou ramificações no presente, ou aqueles problemas que surgiram no presente em detrimento de ocasiões do passado. Por exemplo, hoje em dia Jerusalém tem uma guerra, porque lá antigamente, depois da Segunda Guerra Mundial, o território foi dividido entre Israel e Palestina após a Segunda Guerra Mundial. Então, algo do passado gerou um problema presente, tá bom? Página 606 aí. Qual é a diferença entre o tempo da natureza e do relógio? O tempo da natureza demora milhões de anos, milhares de anos, né? Para a decomposição de algo, né? Milhares de anos. E o tempo do relógio é o tempo criado após a Segunda Revolução Industrial, né? Para o trabalhador, né? E a 2 da 606. Ainda existem lugares em que o tempo da natureza é utilizado? Sim, né? Só pela observação da natureza. Página 610. Então é a análise da imagem. Tem uma imagem aqui para vocês analisarem, tá bom? Então, quais as informações da época que você observa na imagem? Então, o vestuário das crianças, como as meninas se vestiam, né? Quais eram os penteados, os cabelos, a roupa da época, a pose para foto, tá bom? E na 2. Quais outras informações existentes na pintura podem ser relacionadas ao contexto da época em que foi produzida? Então, essa imagem foi produzida em 1700, então você pode observar o quê? Não existia máquina fotográfica, então a melhor maneira de registrar o momento era através da pintura. Alright?
Página 614, exercício 6. Qual a relação entre o eurocentrismo e o etnocentrismo na história? Eurocentrismo é a Europa acima de todos, ou seja, esse mapa mundi que está aqui atrás de mim, a constituição dele é baseada no que? A Europa no centro, né? Porque a Europa se diz ou se acha melhor que os outros continentes, como um grande colonizador. E o etnocentrismo é quando uma cultura se acha superior à outra. Então, quando os europeus chegam aqui na América, eles se sentem superiores e começam a escravizar os índios, tá bom? Capítulo 3 aí, 615. Então tem 3 perguntas sobre o texto da pré-história. Então, o que são pinturas rupestres? Pintura em caverna. Passo para a próxima. 2. Tinha algum objetivo específico? Sim. Ou seja, comunicar, lembrar algum ritual, caracterizar a sociedade, né? Ensinar. Então a pintura rupestre tem vários objetivos. 3. O que esses pintores esperavam obter? Eles principalmente conseguiam, através dos seus rituais religiosos, uma melhor convivência, melhores condições agrícolas, uma melhor safra, né? Sobrevivência em relação aos animais que os cercavam, tá bom? Então, tem os capítulos, né, que eu já dei tudo. Página 622 aí. 1 e 2. Então eu vou deixar para vocês esses aí, tá bom? Quais desses pertencem à pré-história e quais desses são feitos pela Unesco. 622 fica para vocês, tá bom? 626, exercício 6. O que significa a Revolução Neolítica? É a A. Então quando o Homo sapiens aprende a plantar, tá? E a cuidar do gado. E a B, as limitações conceituais do termo pré-história. Pré-história significa antes da história, antes da escrita. Ponto final, tá bom? 627, exercício 1 e 2. 1. O que é patrimônio histórico? Tudo aquilo que ajuda a construir a história. E o 2. Você já foi no museu? Aí é resposta pessoal, tá bom? 631. Vamos lá. Por que a comunidade... Interpretação de texto. Por que a comunidade internacional se mobilizou contra a depredação das relíquias iraquianas? Porque são... Nem precisa ler o texto. Porque são relíquias importantes para a história, né? É onde existia o Império Persa, onde existia o Império Romano Oriental. Então é importante para a preservação da história. 2. Que consequências a destruição do patrimônio histórico pode trazer para a história? Destruir relíquias do passado, destruir partes da história, né? 3. Quais os prejuízos essas atitudes têm para a nossa história? A falta de museus ajuda a fazer com que a história entre no esquecimento. Ou seja, a partir daí não tem mais uma lembrança, uma ramificação física do passado, tá bom? 635, última, que é a abertura do Egito Antigo, que eu vou ter que explicar para vocês a partir desse mecanismo aqui na próxima aula. Então é resposta pessoal, tá bom? É a interpretação de texto sobre as duas. Beijo a vocês, até a próxima.